Nós temos um cara que foi assessor de presidentes, que foi escolhido pelo secretário de defesa dos Estados Unidos, cara, para ser um dos Whiz Kids, né? Que eram jovens prodígios que ingressaram no Departamento de Defesa americano. Nesse ponto em que ele fala sobre antigravidade, ele diz que o Townsend Brown e o Nikola Tesla tinham uma parceria para estudos de antigravidade com material exótico. Não, e esse é um ponto interessante, cara, também na entrevista, em que ele fala que não só ele, mas muitas pessoas ao redor dele andavam com o problema de 3 corpos embaixo do braço, para cima e para baixo. Estou fotografando vários objetos. A ONU nunca destruiu um avião. Ela teve contato imediato de 3º grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz denúncias, estratégias, militares, relatórios e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá de Harold Cabal, Gustavo Cornaccione, o nosso conselheiro de segurança de Jabuticabal. Como estás? Eu estou aconselhando todo mundo a comprar pilha, água e papel higiênico. Cara, eu fiquei com medo de você mandar. Tô aconselhando todo mundo jogar no Tigrinho, alguma coisinha, e a gente já ia ter que zoar o podcast, sabe? Ainda bem que. Não, isso aí eu faço só no meu perfil pessoal. O Guto não chegou nesse nível ainda. No OnlyFans. Tá certo. E lá de Tal Brown Té, Eduardo Oliveira, o nosso analista de segurança de Taubaté. Como estás? Mais uma guerra no paraíso, enquanto... Mais uma guerra no paraíso. Pro ouvinte entender, enquanto a gente tá gravando aqui, está rolando o quebra-pau entre né? Israel e Irã. Então estamos aqui gravando naquilo que pode ser o último episódio antes da guerra total generalizada, terceira guerra, o pessoal tá falando aí. Não vai rolar nada disso não, mas só pra ficar registrado aí. É algo que a gente sempre fala aqui no podcast, né? A gente tenta fazer o podcast como se fosse um registro do dia a dia, da nossa vida, né? Das coisas que vão acontecendo e tal. Então, pra quem estiver ouvindo no futuro, né? Quando a gente tiver lá com uns 200, 300 episódios, quem sabe? 600 episódios, quem sabe? Estamos gravando esse episódio no dia de mais um conflito. Não vamos falar se iniciando, né? Mas mais um conflito. Sexto dia de conflito entre Irã e Israel. Exatamente. Que, né, tá sendo um dia bem tenso. Mas junto com nós, aqui no nosso podcast, para trazer a paz ao nosso podcast, ele que vem diretamente da terra maravilhosa do Rio de Janeiro, não da cidade, do estado, Flávio Brandão, o nosso guitarrista do Rio de Janeiro. Como estás, meu caro? Olha eu aqui no podcast dos outros. Pra quem não conhece, Flávio Brandão, ele já participou com a gente de uma live, né? A última live que a gente fez no YouTube. Ele participou com a gente, trazendo algumas informações do povo lá de fora, né? O Flávio é o nosso correspondente internacional. Ele que fica por dentro de tudo que tá acontecendo nos telhados de queimada. Exato. É o nosso Ilso Scamparini, né? De queimados, né? Então,
sempre ali por dentro das informações do que tá rolando lá fora, né? E trocando muita ideia com a gente, principalmente com o Guto, sobre as coisas que acontecem na ufologia, principalmente no mundo da ufologia lá de fora. Então, muito do que a gente traz de denunciante, de documento, de militares e tecnologias e tal, é o Flávio que traz pra gente. Ele é uma das nossas principais fontes aí de informação, né? O Flávio surfa muito bem no Reddit, Twitter e tudo mais, né? E, principalmente... Eu coloco meu coletinho e fico com um bloquinho de notas. Só anotando. Só que além de surfar muito bem na internet, ele surfa muito bem no mundo do metal. Metal. É o cara que manda muito bem no mundo do metal! Ele curte muito, né? Então é o cara que tem ali o seu som na Stratosphere Project. Então, se você não conhece, a gente vai deixar o link, né? Se ele permitir, talvez uma das músicas estará tocando no fundo na hora da edição, né? Se o copyright não nos pegar. Claro. Né? Immortal Wars, quem sabe? Então, assim... Quem sabe? Então, assim, meus caros, o Flávio tá aqui com a gente hoje para debater algo que nós já trouxemos em Jornal Fofocas, Operação Paperclip. No episódio anterior da Operação Paperclip a gente acabou trazendo algumas coisas também. Então, o Flávio tá aqui para contribuir com a gente. Tá certo, Flavião? Tamo junto. Muito bem, então, antes de entrar nos avisos iniciais de cada episódio, meu caro Gustavo Cornaccioni, parece que nós demos uma canelada no episódio passado, foi isso mesmo? Não chega a ser uma canelada, mas faltou uma informação. Eu falei que o livro ali no episódio sobre a Operação Paperclip, que o livro de romance do Wernher von Braun tinha sido lançado em 2006, mas aí fica, mas como que o Elon Musk tem o nome dele por causa desse livro? E o livro foi lançado em 2006. O Elon Musk é um robô? Mas não é por causa disso. Na verdade, o livro foi lançado... Partes dele, né, foram lançadas em 1952 na Alemanha, 1953 nos Estados Unidos. Aí, em 2006, fizeram uma nova versão mais completa e tal, e aí o livro foi relançado. Então, de 53 a 2006, esse livro estava ausente das livrarias, as melhores livrarias do seu bairro. Então tá aí, tá feito o nosso disclaimer. E eu vou, pra puxar os apoiadores, eu vou deixar pro nosso cara Eduardo Oliveira, porque ele tem a história pra contar em cima disso aí. Pois é, aqui no dia da gravação, né, a gente tá gravando no dia 17 de junho, no último domingo, dia 15, aconteceu um evento, acho que eu comentei lá no grupo de apoiadores, um evento aqui no meu país, Taubaté, de ufologia, que teve participação do pessoal do Projeto X, lá de São Paulo. Teve 3 palestras deles ali, também palestra de um ufólogo local aqui. E lá estava o Gabriel, nosso novo apoiador de Varginha. Na verdade, ele é capixaba, mas trabalha e mora em Varginha, e tive aí a oportunidade de conhecê-lo, e a gente até almoçou junto lá, trocamos uma ideia, enfim... Então, Gabriel, valeu, abraço. E quem mais estiver nas proximidades aí de Taubaté, quiser ter esta experiência inenarrável de me conhecer e até talvez, quem sabe, almoçar comigo, olha, o cara, zero humildade. Não, mas falando sério, em agosto deve ter outro evento desses, e aí, quem sabe, a gente não pode fazer um encontro aí de mais ouvintes aí da região. E tem mais, né? Tem outros ouvintes... E acho que tem mais apoiadores. O próprio Léo Bussadori é de Taubaté. Tem mais gente que é dessa região aí de São José dos Campos. A gente vai criar a embaixada do podcast Contato no Taubaté. Vai criar uma na região de Ribeirão Preto, que seria de Jabuticabal, né? Sim. Vai ter a da região de Campinas, que é de Americana, e a da região do Vale do Paraíba, ali em Taubaté. Mas tem que ter um em Queimados também, gente. Não, aí, ó, eu senti vai abrindo filiais aí. Nessa fala. Tem que ter. Olha, cara, ó como você tá vendo o que acontece, né? Do terceiro episódio que ele vem, já era. Isso aí. Vai dando brecha pra mim. Ó, essa história aí de terceiro episódio, vou deixar quieto. Esse é só o primeiro. Faz 1 ano e meio, cara, que a gente tá tentando trazer o Flávio pra gravar com a gente. Mas ele já participou de uma live. Ele já participou de uma live, então é o segundo. É verdade. Mas é a
Mas assim, o Flávio... A gente começou o podcast, a gente já conhecia o Flávio. E desde quando a gente começou o podcast, o Flávio lançou CD e tal. E aí a gente, Flávio, vamos lá, mas tô pegado, não sei o que e tal. Enfim, deu certo. O Flávio vai aparecer com a gente aqui. Finalmente. Precisou vir o apocalipse pra isso acontecer. Começou a guerra mundial pro cara vir pra cá, velho. Isso é louco. Bom, meus caros, e além do Gabriel, teve o Renato também, que virou nosso apoiador. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. E já fazendo um aviso, eu sempre falo o nome dos nossos novos apoiadores em cada episódio, quando chega apoiador, né? E às vezes o apoiador chega depois da gravação. Então eu vou começar a fazer diferente. Eu vou começar a deixar pro final do mês, tá? Então chegou no final do mês, na gravação, né? O episódio que vai pro final do mês, aí a gente inclui ali o nome dos apoiadores, porque é legal, né? A gente agradecer, né? Vocês já perceberam que eu não gosto de falar o sobrenome das pessoas, então eu não vou falar o sobrenome do pessoal, mas cada um sabe, né? Quando vira apoiador, sabe de quem que eu tô falando. Beleza? Então vamos iniciar o nosso papo sobre Harold Malmgreen. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Muito bem, meus caros, antes da gente partir para o assunto principal, eu quero antes falar com vocês sobre o vídeo que surgiu na data de hoje, né, trazido por Jeremy Corbell, que é um suposto objeto que some, que se esconde nas nuvens, né? E além desse objeto, ainda tem outros objetos que surgem nessa imagem. E ao que tudo indica, é um vídeo que há muito tempo já é falado dele. E enfim, eles liberaram esse vídeo, né? Para quem não viu, nós postamos esse vídeo no nosso Instagram. Guto, fale mais sobre esse vídeo. Então, como você disse, esse vídeo já é bem comentado já faz um tempo da existência dessa filmagem. Foi filmado no fim do ano de 2020, eu não me lembro agora se era novembro ou dezembro, mas em 2020 no Afeganistão. E esse vídeo ele tá ligado ao Matthew Brown pela questão do Immaculate Constellation, né? Esse vídeo teria sido captado dentro no contexto do programa Immaculate Constellation, que é um programa de vigilância aeroespacial. Eu acho que a gente pode dizer que ele era voltado para vigilância em relação a UAPs, ou UFOs, OVNIs. Ele era criado para isso. Não que ele foi um programa para, rastrear armas nucleares, mísseis, essas coisas, satélites inimigos, não. Pelo que dá a entender, pelo que o Matthew Brown trouxe, o Immaculate Constellation, ele é um programa baseado em inteligência artificial, voltado para vigilância aeroespacial relacionada a OVNIs. Importante observar que esse vídeo, ele lembra muito aquele filme Não Olhe, né? Não Olhe não, desculpa, o filme Nope. Acho que Não Olhe a tradução, tá certo? Exato. Não Olhe. Em português isso. Não Olhe. Observe como a movimentação do objeto parece bastante com a do filme, né, cara? Parece demais. Mas, pra quem não viu o vídeo, tá? Então, tá aí brevemente contextualizado pra vocês. Está no nosso Instagram, de novo, reforçando para vocês poderem dar uma checada no vídeo. É um vídeo legal, é um vídeo interessante, né? Mas ultimamente o vídeo não tá agradando todo mundo, não. O pessoal quer ver outras coisas aí, quer ver o Congresso realmente ali indo em cima, né? O pessoal não quer ficar... Vidinho a gente já tá cansado, né? A gente já tem muito vídeo para poder falar. Mas só um comentário a respeito desse vídeo aí. Esse vídeo, se ele não tivesse ligado as fontes de onde ele vem,
poderia ser só mais um vídeo. Claro que, né, ali, um vídeo filmado por câmera lente infravermelho e tal, mas assim, ele acaba se tornando mais importante por vir de onde vem. Claro que agora, quando você apresenta esse argumento, podem falar, mas será que vem mesmo? Pois é, fica sempre aquela dúvida, né? Mas aparentemente, por enquanto, ele é um vídeo legítimo, no sentido de que é um vídeo legítimo do governo, não afirmando o que é aquilo lá. O que eu posso pontuar desse vídeo, que pra quem tá ouvindo e acompanha essa questão aí sobre disclosure e etc, é o seguinte: nós temos agora em domínio público uma imagem de satélite de um objeto, né, um suposto objeto circular voando de maneira inteligente, de forma a se esconder, seja do satélite ou dos outros objetos pequenos que estão também no vídeo. Ainda não dá para saber se esses objetos são artefatos do vídeo ou se são de fato objetos que estavam no ar naquele momento, e isso estava causando o comportamento do outro maior. E também há de se atentar também que o tamanho do objeto é bem considerável. Então, se tem alguma dúvida de que eles têm capacidade de rastrear a origem de partida e o destino desses objetos, cara, eu acho que esse vídeo tem como você basicamente comprovar de que eles têm como fazer esse monitoramento, né? Harold Malmgreen, de 13 de julho de 1935 a 13 de fevereiro de 2025. Foi economista, doutor pela Universidade de Oxford e conselheiro de segurança e comércio de vários presidentes dos Estados Unidos. Atuou como assessor do secretário de Defesa Robert McNamara durante a crise dos mísseis de Cuba, trabalhando em análises estratégicas para o Pentágono e para a Casa Branca. Participou de estudos sobre defesa nuclear, controle de escalada militar e segurança internacional no auge da Guerra Fria. Nos anos de 1960 e 1970, ocupou cargos de alto nível no Office of the United States Trade Representative, liderando negociações internacionais no GATT e sendo peça-chave na elaboração da Trade Act de 1974. Prestou consultoria a presidentes como Johnson, Nixon e Ford, além de atuar como assessor no Senado dos Estados Unidos. A partir de 1977, fundou sua própria empresa de consultoria, trabalhando com governos, bancos e multinacionais, especialmente no Japão, Europa e Estados Unidos. Também foi escritor, lobista e referência em comércio internacional, defendendo que acordos comerciais eram ferramentas geopolíticas. Publicou livros e artigos relevantes na área de economia e comércio global. Apesar de sua influência e prestígio, também foi alvo de críticas por supostamente ter exagerado em algumas alegações sobre sua trajetória e conexões no meio político. Esse foi Harold Malmgreen. Uma sinopse, um resuminho dessa figura, a qual, como já citei, nós já trouxemos uma notícia sobre ele no nosso último jornal Fofocas. Trouxemos uma quantidade de informação até relativamente grande sobre ele no jornal Fofocas, mas não detalhamos ali cada questão, não debatemos sobre ele. Fizemos só uma tesezinha ali rápida sobre ele. E, passando a palavra primeiramente para o nosso convidado, eu queria saber, meu caro Flávio, o que temos a acrescentar? Por que Harold Malmgreen é tão importante? Nós temos um cara que foi assessor de presidentes, que foi escolhido pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, cara, para ser um dos Whiz Kids, né, que eram jovens prodígios
que ingressaram no Departamento de Defesa americano justamente para solucionar questões e problemas que eram muito complicados à época dentro do geopolítico americano, né? E é impressionante como ele é uma pessoa que, além de ser naturalmente político, é um cara extremamente inteligente, articulado e com grande capacidade de compreensão de cenários, cara, possíveis. Não à toa ele foi escolhido ali pelo aquele think tank chamado RAND, que era do Robert McNamara, né? Ali, que fica ali na Santa Mônica, na Califórnia. E a partir desse think tank, esse cara começou a ingressar aí nos halls aí do Departamento de Defesa e ter acesso ao presidente, né? Então, foi um cara que teve uma carreira muito prodigiosa e muito brilhante, principalmente ali quando ele ingressa nos halls ali da Casa Branca para auxiliar os presidentes. Vale dizer que o Harold Malmgren, ele tinha credencial categoria Q, que é a credencial mais alta dentro do sistema de defesa americano. Só para fazer o papel, como eu gosto de fazer o papel do ouvinte, e o Flávio é um cara que sempre que a gente tá conversando com ele, a gente tem que chegar nele e falar assim: Flávio, em português, cara, ajuda nós aí. Não, mas ó, em defesa do Flávio, o Skids que ele falou tava escrito no roteiro. Não, e nem é disso que eu vou falar. É think tank. Think tank. Não, gente, mas think tank não tem tradução, cara. Então, o que seria? Think tanks... Porque assim, o ouvinte, com certeza o ouvinte vai ouvir e falar assim: tá, legal, tem muito ouvinte que vai matar a pau. Mas tem muito ouvinte que vai pegar e falar: o que é o think tank? E fazia tempo, eu quero até um dia pegar o Flávio para trazer um episódio aqui com ele, para colocar alguns termos que a gente usa na terminologias. Ufologia. Terminologias de ufologia, porque o Flávio manja muito delas. Então seria até bem bom. Mas o que é o think tank? Então, gente, think tank são empresas que são pagas, contratadas para desenvolver pesquisas e devolver respostas para problemas difíceis. Não necessariamente tem a ver com o tópico do disclosure ou qualquer tipo de ufologia, mas tem a ver com economia, tem a ver com sociologia, tem a ver com governo, tem a ver com questões em que você precisa de cabeças pensantes para resolver problemas, né? Geralmente que são problemas complicados ou complexos que demandam recursos do governo ou recursos de grandes empresas. Então a gente se contrata esses think tanks para que eles desenvolvam essas soluções e peguem quem está contratando e coloquem naquela direção da solução. Beleza. Então, gente, tá explicado por que Harold Malmgren é um cara tão importante. Então, assim, agora jogando a bola pro Guto, que é um cara também que fica olhando essas notícias. Traz pra gente a questão de que por que o Harold Malmgren acabou um cara tão importante, tão condecorado, tão forte no governo, por que ele acabou se envolvendo com a ufologia? Como que ele caiu? Ele caiu de paraquedas? Como é que foi? Cara, aí a gente já começa a entrar no que o Harold Malmgren contou na entrevista que ele deu pro Jesse Michaels. Porque no fim das contas a gente tá falando do Malmgren por causa dessa entrevista, né, que ele deu agora no fim de abril. Essa entrevista saiu, né? Ele tinha falecido poucos meses antes. E essa entrevista teve 4 horas de duração. Hoje ela já tem mais de 1 milhão de views no YouTube. O canal do Jesse Michaels é um canal muito bom. Tem entrevistas muito boas, sempre relacionadas à ufologia. E lá o Malmgren trouxe muitas informações, né? E respondendo a pergunta do Vinícius, o contato dele com a ufologia começou através de um teste de arma nuclear realizado no atol Johnston em 1962. Esse teste tinha um nome, Operação Bluegill Triple Prime. O que teria acontecido aí? Eles teriam detonado uma ogiva nuclear na atmosfera, né? Tudo isso sendo filmado e tudo mais, e
a detonação teria derrubado um OVNI. Há um vídeo, ele publicou, esse vídeo vazou, foi publicado, onde você vê o momento da detonação, tá o céu, de repente tem aquele grande clarão, uma bola assim, que é a explosão, a detonação, e você vê, de repente, isso é bem de longe, né, obviamente, você vê, de repente, caindo, assim, um pontinho, assim, vai descendo a tela até sair do quadro. Isso aí teria sido um OVNI, segundo o Malmgren. Esse OVNI teria sido recuperado, teria sido levado para, se eu não me engano, para Los Alamos, e o Malmgren teria tido a oportunidade de ver materiais desse OVNI. Isso é uma das informações que ele traz, mas tem mais assunto relacionado a isso. A grande treta desse teste, cara, inclusive é interessante salientar que esse teste ocorreu justamente pelo que ocorreu após a crise dos mísseis, né? Quando ocorreu a crise dos mísseis, ele foi um dos caras que atuou ali ativamente para que não houvesse lançamentos de armas nucleares contra a União Soviética na época, né? E após a crise dos mísseis, após ele conter lá o ímpeto do LeMay, que era um dos generais que queria detonar tudo, queria apertar o botão e detonar o planeta inteiro, eles chegaram à conclusão de que eles precisavam de um sistema antimísseis que fosse capaz de parar lá os mísseis russos com ogivas, né? E pudesse parar no meio do caminho. Uma das soluções que eles chegaram seria explodir bombas atômicas ali no... O Edu pode me ajudar nessa. Ali no alto da atmosfera, ali meio que na beirola do espaço, e gerar EMP, e esse EMP desarmaria os mísseis antes de eles chegarem em território americano. E daí surgiu o teste Bluegill Triple Prime, que foi o que resultou na queda do objeto do céu. Esse teste, na verdade, ele fazia parte do programa, né, Bluegill, que foram várias detonações desse tipo, foram vários testes assim que eles tentaram fazer detonações de alta altitude. Fica estranho falar alta altitude, mas tá certo. E aí a gente tá falando de dezenas de quilômetros, né? Então a ideia era justamente essa, que o pulso eletromagnético dessa detonação desnortearia o sistema de guia, ou até pudesse fazer a detonação dessa ogiva inimiga e ela não realmente atingir os Estados Unidos, né? Então a gente está falando aí de uma arma atômica para agir contra outra arma atômica, entendeu? É como Israel tem um sistema antimísseis que usa mísseis, sabe? O Iron Dome nada mais é do que isso. O sistema ele pega lá a trajetória do míssil e manda outro para acertar ele antes que caia em alguma região populosa, enfim. E aqui a ideia era mais ou menos essa: a partir do momento que fosse então detectado o lançamento de um míssil de grande porte indo em direção aos Estados Unidos, um míssil nuclear se dirigiria a esse míssil inimigo e detonaria para que ele não atingisse realmente o alvo. Curiosidade, a única situação, eu não vou me lembrar agora, mas isso estava ativo até os anos 80. A única situação em que, na prática, os militares não precisavam da autorização do presidente para lançar uma arma nuclear foi quando fizeram isso com a Força Aérea, porque eles queriam também uma forma de usar bombas atômicas para que grandes esquadrilhas de bombardeiros, por exemplo, não chegassem aos Estados Unidos. Então, na Guerra Fria, você poderia ter uma esquadrilha de aviões, por exemplo, soviéticos, tentando entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos e em números absurdos, como acontecia na Segunda Guerra. E aí, eventualmente, algum deles poderia ser capaz de chegar ao alvo, né? A defesa aérea não seria capaz de impedir todos eles. Meio suicida para muitos ali, mas poderia ser feito. Então, qual foi a resposta para isso? Criaram um míssil antiaéreo nuclear. Então, essa bomba atômica, ela explodiria
próximo ou até às vezes dentro dessa esquadrilha, e aí a onda de choque, o pulso eletromagnético, a onda, né, de calor e tal, destruiria a esquadrilha invasora, né? E aí não era necessário a autorização do presidente para fazer isso. A partir do momento que o piloto tivesse autorização do comando ali, ele poderia disparar aquele míssil, que era uma bomba atômica, né? Mas a ideia do projeto Bluegill era justamente, na verdade era a Operação Fishbowl, né, que chamava. E aí os testes chamados Bluegill eram justamente para detonar essa bomba na alta atmosfera e ver os efeitos eletromagnéticos dela, muito mais do que a onda de calor, a onda de choque, que você geralmente esperaria de uma bomba atômica. Esse vídeo que eles apresentaram, fotos dele já tinham sido liberadas antes, até pelo próprio governo. Não sei se a Força Aérea ou se foi a CIA. Essas fotos já tinham sido liberadas. Só que eles censuraram, como tipo, se fosse xerocar uma imagem e você coloca um papel em cima de uma parte ali que você não quer ver. Na parte onde tem o objeto caindo ali, aquela parte da imagem está censurada. E isso foi lançado já há alguns anos. Mas sobre o Malmgren, né, ele relata então que um objeto teria sido abatido dessa forma durante esse teste. Esse objeto teria sido levado, né, para Los Alamos, e quem teria apresentado, ele foi para Los Alamos, e quem teria apresentado esse material para ele, ele fazia parte na época do Departamento de Defesa. Quem teria apresentado isso para ele, o material, era o diretor da Comissão de Energia Atômica, chamado Lawrence Preston Guise, que, coincidência, é avô do Jeff Bezos, dono da Amazon. Coincidências. Então, acho que já tem duas informações aí a respeito do Malmgren, né? Um teste nuclear teria batido um OVNI, esse OVNI teria sido recuperado e o Malmgren teria visto esse material até o momento da entrevista. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. E aí o Malmgren teria sido brifado pelo Richard Bissell. Na época era vice-diretor da CIA, e ele era o responsável dentro da CIA pela criação da Área 51. A Área 51 não pertence simplesmente à Força Aérea, né? É uma parceria com a CIA ali, quando foi criada. E ele recebeu desse vice-diretor da CIA detalhes sobre a tecnologia que foi recuperada nesse incidente com esse teste nuclear, e também sobre o já mencionado aqui no Contato, a queda do objeto em Magenta, na Itália, nos anos 30. E aí a ideia de que o Philip Corso ali teria participado de algum tipo de comando de operação para recuperar esse objeto. A gente falou disso várias vezes aqui, e a última vez foi justamente no episódio passado sobre a Operação Paperclip. E o Malmgren, então, ele foi informado sobre as aparições de UFOs, OVNIs, né, próximas às instalações do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que é algo que tem se falado mais nos últimos anos também, que eles têm essa proximidade com instalações ligadas à geração e transmissão de energia, especialmente nucleares. Na época da Guerra Fria se falava muito sobre avistamentos próximas a silos ou então navios que portassem algum tipo de tecnologia nuclear, fosse reator, fossem armas nucleares, mas aqui também ele foi informado a respeito desse aspecto aí do fenômeno ufológico. Vamos pontuar aqui, cara, que tem 3 informações muito importantes, que a primeira é a queda de Magenta, né? Qual é a relação disso com o que aconteceu no teste? A queda de Magenta, cara, foi uma das primeiras registradas e catalogadas por governo sobre esse tipo de acidente ou incidente, né? E o protocolo usado em Magenta para acobertar
e esconder as informações foi absorvido pela inteligência americana para se aplicar em outros casos de queda também. Então isso aí é muito interessante, que os caras meio que pegaram o protocolo, anotaram no caderninho e falaram, pô, vamos fazer igual, né? É muito interessante, vamos fazer igual. Outro detalhe também super interessante aqui é o Bissell, né? O vice-diretor da CIA, que foi o arquiteto da Área 51. Esse cara tem uma importância muito grande nessa questão dos UFOs, né, cara? Porque ele basicamente ajudou a construir aquele lugar, aquela Área 51, e ele foi o cara que falou pro Malmgren que ele tinha os artefatos, ele tinha esse artefato, inclusive ele tocou nesse artefato, o Malmgren, né? Que era um detrito daquilo que caiu lá no teste. E, inclusive, ele reporta durante a entrevista de que quando ele tocou o objeto, ele teve uma sensação estranha. Ele não soube explicar exatamente o que era, se era algum tipo de choque, vibração. Ele falou que teve uma sensação tátil estranha enquanto ele tocava aquele objeto. Então, é muito legal essa parte. Ele disse que a cor dele era meio diferente também. Isso, que a cor era diferente. Então, gente, é muito, muito interessante, principalmente essa parte em que fala de magenta, cara, porque há uma conexão quase que direta com esse incidente do Bluegill, né? Já que os protocolos adotados para a recuperação do objeto que caiu no teste Bluegill foram os mesmos protocolos que foram usados em Magenta, que também foram usados em Roswell. Então, cara, é realmente muito interessante essa parte em que ele conta essa história de como isso foi feito. É interessante como que tá tudo ligado nele, né? Ele se torna uma peça que... ninguém falava dele até a entrevista. E aí o cara, ele se torna o centro das atenções da maioria das informações que a gente sempre falou da ufologia. Isso que é muito louco, né? Isso é muito louco, cara, porque ele é um cara que ele é muito influente, né? A filha dele também foi assessora de grandes nomes aí da Casa Branca. Ele, cara, por si só tem uma história muito incrível. E vamos combinar aqui entre nós, cara, que você vê um cara com, sei lá, 90 anos, se eu não me engano, 80, acho que é 90 anos, contando uma história dessa incrível, sabe? Em que o cara teve contato direto, e a gente vai até falar mais pra frente sobre os outros tipos de contato que ele teve. Abertamente, cara, assim, sei lá, é uma coisa que a gente não esperava ver tão cedo dentro desse cenário. Foi praticamente uma confissão no leito de morte, né? Que eles gravaram a entrevista um mês depois ele faleceu. Inclusive, nos Estados Unidos, esses tipos de confissão, cara, eles são considerados como prova legal, né? É bom salientar isso também. O Malmgren, acho que até hoje, pelo menos assim, falando da ufologia americana, assim, é o denunciante mais altamente ranqueado que se teve falando, né? Ele não foi assessor de um presidente, foi assessor de 4 presidentes e fez parte a vida inteira, desde os 27 anos, dentro do governo americano com a credencial mais alta que tem. Então, até hoje não teve alguém tão bem ranqueado falando desses assuntos. O louco é que é assim, né? O Malmgren, a gente teve aí o Philip Corso já na história, tiveram outros denunciantes. E o Malmgren, ele acaba colocando, né, até esses grandes denunciantes num know-how um pouco mais abaixo, né? Então, tipo, o Philip Corso, ele trouxe ali algumas informações do que ele passou, outros denunciantes também. E o Malmgren, como eu falei, parece que ele tá envolvido um pouquinho com cada história que a gente tem da ufologia. Então, desde Magenta, que obviamente ele não foi envolvido com Magenta, né, gente? Vamos convenhamos, a gente tem que lembrar disso. Ele nasceu em 35, então o caso Magenta, ele nasce depois do caso Magenta, mas, lembrando que o caso Magenta aconteceu em 33, mas é um cara que sabia do que aconteceu ali, né? Ele teve contato com a questão de Roswell também. É um cara que foi envolvido já um pouco mais perto ali dos resultados da Operação Paperclip.
E quando a gente fala dos testes que aconteceram mais pra frente, principalmente na época de Guerra Fria, aí ele tava envolvido diretamente, né? Pô, o cara com 17 anos, velho. Não, 27. Com 27 anos ele evitou uma catástrofe nuclear, sabe? Aquela situação ali, né? Você tinha, meio parecido com o que tá rolando hoje, né? Quase uma guerra nuclear rolando. E os chefes do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas estavam com a faca nos dentes, querendo aproveitar aquela oportunidade da crise dos mísseis, não apenas para solucionar aquela crise, mas solucionar o problema que eles tinham com a União Soviética. Vamos aproveitar isso, vamos atacar eles. E o McNamara falou assim, ó, você vai entrar nessa sala e a tua missão é enrolar esses caras pra gente, pro presidente Kennedy ganhar tempo, né? Você tem que entrar lá e enrolar esses caras pra gente ganhar tempo pra fazer diplomacia. E ele entrou com essa missão e ele conseguiu. Ele conseguiu, cara. É assim, cara. Eu fico pensando como tava a cabeça do cara no momento em que ele fala assim, olha, se eu não conseguir desempenhar esse papel aqui, acabou, é game over, né? Acabou o mundo, acabou todo mundo, vamos todos virar churrasquinho e acabou. E o cara teve que ter uma resiliência ali absurda, um intelecto afiado pra poder convencer os caras a não apertar aquele botão, entende? E realmente não é uma coisa que você vai ver na política todo dia, sabe, cara? Por mais que você fale, mas é americano, não gosta de americano, não gosta disso, não gosta daquilo. Não importa, cara. O que importa é que você pensar sobre o feito do cara, né? E aí, baseado no feito do cara, você começa a entender qual a importância dessa entrevista que ele deu. Ele disse que assim, a orientação que ele recebeu do McNamara é assim, não responda nada, só faça perguntas. Fique fazendo perguntas para eles, para fazer eles ficar respondendo até eles chegarem a alguma conclusão próxima do que a gente quer, mas mesmo que eles não cheguem, só enrola eles e ganha tempo. E o cara conseguiu. E além de tudo isso, cara, né, o cara teve relação com o Vladimir Putin. Olha lá. O cara manteve relação com o Vladimir. Então, assim, ele era o bom vivan, né, cara? Ele era aquele cara gente boa. Pelo jeito o pessoal gostava dele. É um cara que era inteligente e sabia em quem ele tinha que se aliar, né? Em quem ele tinha que, talvez não ser aliado, mas manter um bom contato, sabe? Pô, em plena década de 70, ele já tinha relação ali com Vladimir Putin, sabe? Trabalhou diretamente com figura importante, tipo o Henry Kissinger. Ele foi, o Malmer, ele foi chamado, acho que já nos anos 2000, assim, ele foi chamado pelos chefes da política econômica da China para uma reunião entre eles, só eles, os caras e ele, para conversar sobre economia. Que além de tudo ele era formado em economia. A gente falou sobre think tank. O Malmer Green por si só é um think tank, né? Era um think tank. O cara ele tinha muito contato, né? Ele é um cara que o networking dele é um network a ser estudado em várias coisas aí, porque realmente ele era um cara diferenciado. E como eu disse, ele se envolveu com a questão de ufologia, mas não foi só com ufologia, né? O cara se envolveu com o pessoal que era prêmio Nobel, né? Tom Schelling, Sir John Hicks, colaborou ainda com... Teve a questão da licença dele, né? Ele era credencial Q, que é uma coisa muito alta. Enfim, era um cara diferenciado pra caramba, né, velho? Não adianta. Ele era realmente muito diferenciado. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast.
Bom, vamos lá. A gente já mencionou, né, como que foi que ele caiu nessa história, né? Falamos aí um pouco de quem foi o Harold Malmgren, então vocês já viram a importância dele. E vamos falar da famigerada entrevista. Então, eu vou citar aqui os pontos, né, que ele trouxe, os 6 pontos principais aí da entrevista, e aí a gente vai destrinchar isso aí, tá? Então, a entrevista dele, como a gente já mencionou, foi uma entrevista que durou aí 4 horas de entrevista. Nessa entrevista ele falou sobre contato direto com material de UFO, informação privilegiada sobre tecnologia de outro mundo, parceria secreta sobre antigravidade, confirmação da existência de seres biológicos não humanos. John Kennedy já sabia sobre UFOs antes de ser presidente e confirmação da existência de Majestic 12. Ou seja, quando a gente gravou sobre o Majestic 12, uma informação que a gente trouxe aqui é que as pessoas, a gente não tinha muita confirmação, a não ser aquele documento que um ufólogo recebeu, né? E que algumas pessoas batem nessa tecla. E aí vem, se eu não me engano, no livro do Elizondo tem alguma menção ao Majestic 12, né? E agora você tem o Harold Malmgren fazendo essa confirmação da existência de Majestic 12. Então, esses foram alguns pontos que ele trouxe nessa entrevista. Então, assim, a gente já mencionou a questão, né, dele ter contato com material de UFO, já mencionou essa questão dele ter contato com o criador da Área 51, né, e Magenta e tudo mais, e agora tem essa questão de parceria secreta sobre antigravidade. Como assim? Ele fala que ele só leu sobre isso, tá? Ele não recebeu informações oficiais. Então, muito da entrevista fica balançando entre eu li ou eu soube e coisas que ele viveu, né? Nesse ponto em que ele fala sobre antigravidade, ele diz que o Townsend Brown e o Nikola Tesla tinham uma parceria para estudos de antigravidade com material exótico, né? Em que eles tinham pesquisas, eles uniram suas pesquisas para tentar fazer com que isso funcionasse, né? Se especula muito de que o Townsend Brown chegou a uma conclusão sobre isso, mas que posteriormente, após essa conclusão, essa parte da física que eles trabalharam foi considerada confidencial e foi trancada dentro dos escalões de inteligência do governo americano e coisas do tipo. Então, é muito especulativo essa parte. Então, é muito difícil você falar em que parte eles conseguiram ou não criar isso aí. Mas quem conhece a história do Townsend Brown e também do Tesla sabe que tem questões aí que entram na temática, na parte mais tecnológica da coisa, mais hardware, né? O Townsend Brown e o Nikola Tesla, eu até fiz a brincadeira no episódio sobre o programa da CIA. Me fugiu a Operação... Projeto Montauk. Não, a Operação Paperclip. Eu fiz a brincadeira no episódio sobre a Paperclip, justamente que no Projeto Montauk e em várias outras coisas você consegue encontrar menção aos dois. Mas originalmente o Townsend Brown teria trabalhado no Experimento de Filadélfia, porque ele tinha pesquisas com a Marinha, né, tinha trabalhos com a Marinha, teria trabalhado no Experimento de Filadélfia, e aí uma das histórias sobre o Experimento de Filadélfia fala que houve uma contribuição do Tesla ou do Einstein em cima disso. E aí na antigravidade também é um dos temas em que o Tesla é mencionado nessas teorias, e o Townsend Brown aqui também. São coringas de todas as teorias de conspiração. O Tesla especialmente. Sobre a confirmação de existência de seres biológicos não humanos, né? Que o Malmgren trouxe nessa entrevista. Fora do ar, né? Em off, a filha do Harold Malmgren, a Pippa Malmgren, ela disse que ele teria revelado a ela que houve sobreviventes de acidentes de OVNIs, né? E aí eu imagino que ele e ela se referiam a Roswell. E que ele teria dito ter visto um vídeo que mostra um ser extraterrestre sobrevivente do acidente de Roswell. Então agora, além do vídeo de Varginha, temos o vídeo de Roswell.
Não é aquele do Fantástico. Inclusive ele alega que houve uma entrevista com esse sobrevivente, né? E foi com base na entrevista, vamos botar entrevista entre muitas aspas aqui, tá, gente? Porque... Interrogatório. Pode ter sido mais um interrogatório. Mas ele afirma que essa entrevista resultou em como eles poderiam tirar outros objetos não humanos dos céus dos Estados Unidos. Tem um vídeo antigo já de uma entrevista que é justamente um ser, mas parece muito um boneco. Também assim, é um vídeo muito antigo, foi extraído do VHS, um negócio velho, que é um ser, parece um Grey, só que a pele dele é um pouco amarronzada no vídeo, não é realmente cinza. Ele tem olhos muito grandes, tem uma boca muito pequena, não me lembro se tem um nariz ou não. E você vê ali um homem com a voz distorcida no vídeo para não ser identificado. Ele tá contra a câmera, e aí do outro lado da mesa tá esse ser, né, baixinho e tal, o ETzinho lá, e eles trocam algumas informações ali, até falam sobre viagem interestelar, alguma coisa assim, dobra de espaço, eu acho, não me lembro exatamente o que eles falam, mas existe um vídeo nesse naipe que circula há muito tempo. Tem 2 vídeos de entrevista aí com... Não entrevista com vampiro, entrevista com alien. Uhum. Esse que você tá falando é um, assim... A qualidade da imagem, tipo, é VHS. Tem um suposto alien ali e tem, tipo, 2 caras fazendo exame médico nele. Tem uma bolinha... Eu acho que ele passa tem uma mal. bolinha na mesa, assim, quicando, e eles vão fazendo perguntas, e ele começa meio que como se não conseguisse respirar ou passar mal. Esse aí foi aquele Alien Interview, não foi? Que saiu agora no final do ano? Isso. Achei que... ele saiu em 97, mas foi usado em um documentário agora, recentemente. Isso. Que aí eles estão falando que aparentemente esse vídeo pode ser real mesmo, né? Que plot twist, hein, amigo? Então... Mas tem muita coisa estranha ali, né, cara? Tipo, os médicos que estão ali examinando, tentando cuidar daquela criatura lá, sabe? Eles deveriam estar utilizando Temos aqui um técnico de segurança do trabalho. Os caras estão de camiseta de manga curta, luva, uma máscara e é isso. Os caras estão com roupa de escritório. Eles estão... máscara vagabunda, de máscara de pandemia, sabe? Luvinha vagabunda também. E é isso. Os caras estão literalmente ali. Eles estão parecendo o Tibio e o Perônio do Castelo Rá-Tim-Bum, tá ligado? Mas, gente, o Tibio e o Perônio estavam mais bem protegidos. Mas vou falar pra vocês que eu acho que isso, na minha opinião, dá mais autenticidade. Porque, né, cara, anos 90, ninguém tava preocupado com nada. Entendeu, cara? O cara falou... Mas esse vídeo aí, supostamente... Mas o vídeo apareceu nos anos 90, mas atribui-se aquela... filmagem a mais antigo ainda. Aquilo não teria sido filmado nos anos 90. Aquilo teria aparecido nos anos 90. Teria sido filmado décadas antes, né? Acho que nos anos 70, algo assim. Por aí, 60. Porque pra ter uma câmera boa daquele jeito, portátil, né? Que fosse facilmente colocado numa sala daquela, também não foi lá tão... Não foi Roswell, sabe? Sim. Passou um tempo. Sim. Isso pega um pouco também, cara. A qualidade do vídeo é muito boa, né? Uma qualidade excelente, diga-se de passagem, uma qualidade muito boa. Não, muito boa sim, né? É bem granulada. É uma qualidade de vídeo dos anos 90. É uma qualidade de VHS. Tudo, não tem... Você vê muito bem. Não é desfocado. Você vê muito bem ali. Mas, meus caros, continuando ainda sobre Harold Malmgreen. John Kennedy sabia de tudo? Antes de tudo? Como assim? Tem 580 teorias sobre o assassinato do Kennedy. Agora tem uma delas 181. envolve questões ufológicas. Aí eu vou passar a bola pro Flávio. Então, essa é a conspiração, uma das conspirações do Kennedy, cara. O que o pessoal fala sobre as diversas possíveis mortes do Kennedy, de que entre o que foi divulgado e outras falam que não gostavam de que ele tinha um certo estreitamento de contato ali com os russos.
o Malmgren diz que ele afirma, isso aqui é importante, ele afirma de forma categórica de que o fenômeno é diretamente responsável pela morte do presidente Kennedy. Isso eu achei que foi bem forte, essa declaração dele. Ele não apresentou, obviamente, nenhuma prova, nem deu nenhuma indicação por que isso poderia ter acontecido diretamente, mas ele afirma categoricamente de que, olha, ele foi morto por causa do fenômeno, ele sabia de alguma coisa que ele não queriam que ele falasse. Ele não hesita, né? Ele fala que isso aí foi um dos motivos. Quando você vai estudar as teorias sobre a morte do Kennedy, o complicado é que assim, você encontra uns 5 públicos diferentes que queriam matar ele, sabe? Dos soviéticos, a própria CIA, Cuba, a máfia. Então, tinha muita gente sendo desagradada pelo Kennedy. Essa história de que a questão a respeito de OVNIs teria levado ao assassinato dele, não foi o Malmgren que trouxe isso. Essa história já circula faz muito tempo dentro da bolha ufológica, conspiratória e tudo mais. Aqui agora você tem um cara muito bem ranqueado falando isso. No leito de morte. Né? Então você fica assim, pô... É mais a circunstância... Ele não apresentou prova, mas a circunstância, né? Quem ele foi, em que situação ele falou essas coisas, deixa você ir com a pulga atrás da orelha, né? Porque um dos motivos ele estava querendo... alega que ele queria compartilhar com a União Soviética informações a respeito de OVNIs que os Estados Unidos poderiam ter para organizar junto com a União Soviética quase que um plano de defesa para isso, né? Se a gente precisar, a gente conta um com o outro aí para se defender desse negócio. O cara propôs isso pro alto comando militar dos Estados Unidos, pra urgência pra toda a comunidade de inteligência ali no auge da Guerra Fria, e não queria morrer? Porra. Não, e esse é um ponto interessante, cara, também na entrevista, em que ele fala que não só ele, mas muitas pessoas ao redor dele andavam com o problema de 3 corpos embaixo do braço, pra cima e pra baixo, né? Após obter lá a suposta entrevista com a entidade que caiu lá a gente acredita que foi Roswell, mas pode ter sido outra queda. Ele fala categoricamente de que eles usavam o problema de 3 corpos para fazer uma leitura da situação em que eles tinham, porque haviam muitas similaridades, né? E esse é um ponto muito interessante em que ele fala isso, porque o problema de 3 corpos, para quem assistiu só a série da Netflix, é dividido em 3 livros, né? Tô certo, gente? São 3 livros, né? Isso aí. Tem um spin-off já, mas a história ali mesmo são 3. São 3 livros. O que trata do primeiro ao último livro engloba diversas teorias bem difíceis e complexas de se compreender, mas que, se você observar o todo, se assemelha muito ao que as pessoas vêm descrevendo do que é o fenômeno. E é muito interessante como você consegue misturar diversos temas ali sobre o que é o fenômeno, por que as coisas estão acontecendo daquela forma, por que não há contato de fora, por que ninguém manda um sinal, uma aparição de alguma coisa para dizer estamos aqui, estamos vivos, etc. O problema de 3 corpos, ele trata isso de uma forma muito bem elaborada, e eles usam isso na comunidade de inteligência para entender a situação do que eles chamam de tag-along, que são as coisas que caíram lá no Bluegill, né? E eles usam isso para se balizar e ter uma ideia do que está acontecendo. Quando eles recebem essa informação do ser que foi entrevistado, ele fala, ele falou pra mim que se a gente usar determinados tipos de armamento, a gente consegue derrubar essas coisas do céu e manter a nossa segurança. Agora a questão é por que esse ser que estava lá sendo interrogado deu essa informação para eles, né? Porque ele fala que foi uma entrevista, ou a gente supõe que pode ter sido interrogatório, mas por que entregar essa informação? Com que propósito? Com que se proteger do que? De quem e como, né? Eles usavam o livro como meio que uma
uma ficção meio que referência para pensar o fenômeno, né? Acho que era mais ou menos isso. Também. Meio que Secret Machines, né, cara? Meio que parecido com o que é o Secret Machines, né? Eles meio que usavam o Problema de Três Corpos para isso. Para quem nunca leu o Problema de Três Corpos, tem alguns pontos ali e passagens muito interessantes, né? E que quem viu a série na Netflix sabe que na primeira parte da série ele fala sobre uma raça alienígena de outro planeta que tá tentando invadir a Terra e etc. Mas quando você vai mais pra frente, você começa a tratar sobre questões existenciais muito mais complexas, muito mais interdimensionais, vamos dizer assim, que faz com que essa primeira parte do livro em que se fala de invasões alienígenas, coisas, passe a ser um pontinho de um grãozinho de areia numa praia, entendeu, cara? É uma coisa assim muito mais ampla. Inclusive a gente deveria fazer depois um episódio sobre isso. Mas é muito interessante como ele fala abertamente de que como eles usavam esse livro, cara, como para balizar a ideia. Ali naquele livro a gente tem ideias sobre armas de alta energia, a gente tem ideias sobre... acho que o Eduardo deve conhecer esse termo, mísseis relativísticos, em que você acelera uma partícula bem pequenininha numa velocidade tão absurda que quando ela causa impacto, aquilo ali causa uma destruição inacreditavelmente forte, a ponto de você poder até destruir corpos celestes, né? Então, é nesse nível que o cara tava tratando. Ele, sobre o Kennedy ainda, né? Outras informações que o Malmgren traz, ele diz que o Kennedy ele já tinha conhecimento a respeito de OVNIs antes de se tornar presidente mesmo, porque ele trabalhou na inteligência naval, né? O Kennedy ele foi premiado como herói de guerra, eu creio que ele era da Marinha na Segunda Guerra Mundial e ele atuou na inteligência naval e lá ele já teria, por fazer parte da inteligência, algumas informações a respeito de OVNIs. E ele diz que após o teste Bluegill Triple Prime, onde eles teriam um OVNI teria caído depois da detonação daquela bomba atômica, que o Kennedy e o vice dele, o Lyndon Johnson, né, eles teriam ido imediatamente para Los Alamos para ser brifados a respeito desse fato, né? Eu creio que ele diz também que assim ele chega a dizer, né, quais os presidentes que foram verdadeiramente brifados a respeito do assunto, né? O Eisenhower, logo em seguida o Eisenhower teria vindo o Kennedy, e do Kennedy para frente eles foram sendo cada vez menos e menos brifados, só saber realmente o essencial para esse assunto. É melhor, né? Porque depois tem que matar, dá um baita problema. É aquele negócio de deixar a plausible deniability, né? Tipo, se ele não sabe, quando ele fala que ele não sabe, ele não tá mentindo. Então, você não fala nada pra ele. Aí assim, os que ele cita que tiveram mais conhecimento depois daquela época ali dos anos 50 e 60 seria o George Bush, não o filho, George Bush pai, porque ele foi diretor da CIA, né? E o Dick Cheney, né, que foi vice-presidente dos Estados Unidos do George Bush filho. E também fez carreira no setor de inteligência e defesa dos Estados Unidos. Bom, e só para fechar então o Malmgren, como a gente trouxe, né, quando a gente gravou o Jornal Fofocas e falou sobre ele, eu trouxe o seguinte ponto. A questão é a pessoa que está falando. O Malmgren não trouxe nenhuma evidência de nada do que ele falou. Nenhuma. Ele não entregou um documento na mão de ninguém, ele não entregou um vídeo na mão de ninguém, ele não trouxe evidência de nada. Por isso que ele é comparado com o Felipe Corso, por exemplo, que é outro que também fez uma entrevista, falou e tal, mas não entregou documento nenhum, não entregou nada. O que vem nisso aí é o peso, o que ele entrega é o peso das credenciais dele
Um homem de 90 anos que poderia levar isso pra cova com ele e não influenciar em nada, né? Mas não, ele quis dar essa entrevista, falou tudo isso. E a entrevista dele é algo que pega porque encaixam as peças. Começa a encaixar algumas peças que a gente sempre fica com aquilo meio solto, tipo, pô, mas isso aqui não tá ligando ali. E essa entrevista dele meio que ligou várias coisas que a gente acabava ficando meio que perdido. Então esse é o peso da entrevista do Harold Malmgreen, né? É mais um... Por outro lado, né, cara, tem uma dificuldade que, assim, o peso da entrevista é por ser ele, mas ao mesmo tempo, eu acho muito difícil, cara, que esse cara não tivesse alguma prova, sabe? Eu acho muito difícil que ele não tivesse, pela posição que ele esteve. Assim, vale lembrar, aquele vídeo da Operação Triple Prime surgiu num post dele no Twitter em dezembro do ano passado, antes de entrevista, antes de qualquer coisa. Ele foi falecer aí pra fevereiro, no máximo, eu acho. Em dezembro, ele começou... De repente, eu nunca tinha ouvido falar do Harold Malmgreen. De repente, começou esse cara a soltar um monte de coisa no Twitter, e uma das coisas foi esse vídeo. Então esse vídeo não foi uma coisa que o Aro liberou, que foi publicado no site da CIA ou no Arquivo Nacional. Não, foi o Malmgreen, pegou esse vídeo e postou lá. Então, beleza. Ele postou esse vídeo, mas ao mesmo tempo, ele fala tanta... As outras coisas que ele fala, eu ainda acho que, assim, é impossível que ele não tenha uma prova para essas coisas. Isso enfraquece um pouco, né? Sem dizer que depois ele foi... Ele foi atacado, já tinha falecido, mas a imagem dele, né, foi muito atacada na internet, principalmente pelos debunkers e céticos, assim, e tal. E até o termo, o nome dele no Wikipedia começou a ter pedidos para que a Wikipedia derrubasse o perfil dele, o nome dele no Wikipedia. Isso rolou também. Assim, particularmente, acho que eu comentei isso também quando a gente falou sobre ele pela primeira vez lá no Fofocas. Me chama a atenção isso. Pô, a gente tem aqui o denunciante, vamos colocar denunciante, mais ranqueado, né, o cara o cara mais alto aí a falar a respeito disso. É o cara que tinha acesso a tudo, documentos e pessoas, inclusive de fora dos Estados Unidos. Ele poderia obter esse material por quaisquer meios que ele conseguisse, inclusive com a ajuda de outras pessoas, manipulando outras pessoas, se fosse necessário, para que no leito de morte, quando ele estivesse ali prestes a partir, ele passasse isso para o público, porque sim, porque ele acha que é importante, porque acha que, enfim, ele quer passar isso, beleza. Mas assim, nesses anos todos a gente viu justamente isso. Esses denunciantes todos aí de 2017 para cá, das décadas anteriores, o pessoal falando de Roswell, os caras chegam, falam e não tem nada para apresentar, e aí publicamente perde credibilidade. Certamente ele sabia que apresentando essa história sem apresentar algo concreto, né, algo tangível realmente, além de uma história, ele poderia também ser taxado dessa forma, e ainda assim ele fez. Então tem alguma coisa aí. Outra provocação que eu faço, o cara era realmente um patriota, né? Fez muito pelos Estados Unidos, aplicando seus melhores talentos desde muito jovem. O que é que o impediria de dar seguimento a uma operação de contra-inteligência? Contra-inteligência não, mas de desinformação, justamente nos últimos momentos, utilizando a sua posição, sua credibilidade, todo o seu background, para passar uma informação falsa para frente,
e justamente o mundo, o público, enfim, acharem que isso é mais plausível simplesmente porque ele falou que sim. Pô, o cara ele sabia que a gente ia estar dizendo, olha, esse cara era o Harold Malmgreen. Se ele tá falando, né? Ele sabia isso, que ia rolar isso. Então, e assim, certamente isso pesaria. Não é o Eduardo falando, não, pô, é o cara que tava ali na cola do Kissinger, na cola do sabe, pô, o cara foi convidado pelos chineses pra falar de assunto interno. Pô, meu, entendeu? Não é qualquer um, não é o Zé da esquina ali com quem você troca uma ideia quando você vai na padaria, não, entendeu? Então, o cara foi assessor de vários presidentes e tal, poderia ter provas, não apresentou provas... e poderia participar dessa operação de desinformação, até porque justamente próximo da morte ele não poderia mais participar disso. Então, mesmo que ele mudasse de ideia, ele não poderia fazer nada, e mesmo que alguém tentasse tirar algo mais dele, também não seria capaz, porque ele já estaria morto, né? Muito em breve. Então fica essa... Vou deixar essa, como eu falava, né? Essa serpente no paraíso aí. Será que o cara não pode ter justamente usado isso para... a gente viu, inclusive, também, recentemente, um contra-denunciante, acho que a gente pode falar isso, o cara chegou e falou, não, o que esses caras aí, o David Grush e companhia, estão falando, eles não estão mentindo, eles estão falando o que eles acreditam, mas eles são parte, sem saber, de uma grande operação de desinformação. É uma espécie de psyop. Quem falou isso foi o Tim Phillips. Ele foi o diretor do Aro quando o Sean Kirkpatrick saiu, entrou o Tim Phillips, ele foi interino ali. E aí agora é o John Kozlowski. Então, aí você vê, é uma possibilidade, né? Mesmo que ninguém falasse, por raciocínio lógico, é uma possibilidade. Por que isso não seria uma possibilidade aqui? Entendeu? Então, é o que eu deixo aí pra vocês reflexionarem. Reflita. Pega um espelho agora e reflita. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros ouvintes. Ué, mas já acabou? Vocês não iam falar do Matthew Brown? Então, galera, é o seguinte. Se eu falar pra vocês que a gente terminou o bloco durante a gravação, a gente terminou o bloco. Na hora que a gente acabou o assunto sobre o Harold Malmgreen, veio o nosso caro Flávio, manda um assim, meu HD explodiu. O fenômeno que veio aqui falou assim, não, você não vai falar isso não, cara. O dele fez boom. A gente entrou em desespero. E a gente já tinha 1h30 de episódio gravado, e aí vem o Flávio e fala, galera, meu HD explodiu. Eu falei, pronto, mais um episódio que a gente vai perder no meio da gravação, né? Mas a aura... o fenômeno não estava contra nós, mas nós entendemos como um recado para parar por aqui. Estamos acabando então, o Contato Podcast. Acabou, não tem mais. Acabou, chega. A obra maligna dos Greys. Os Homens de Preto fizeram seu trabalho muito bem. Foi um episódio depois da gente meter o pau no Spotify, cara. Então, assim, meus caros, na verdade, nós não vamos falar do Matthew Brown, nós não vamos dar andamento com ele. Eu vou pedir até pro Flávio explicar pra vocês o motivo, né, da gente não seguir com ele. Você pode explicar, Flavião? Então, gente, pra quem tem acompanhado aí a saga do denunciante Matthew Brown,
ele tem soltado algumas informações muito interessantes e muito relevantes a respeito do Immaculate Constellation, mas é uma história que está em desenvolvimento ainda. Ele ainda está soltando informação, principalmente de uma forma um pouco misteriosa, meio charada. Então, assim, enquanto essa denúncia dele não for completa, né, fica um pouco difícil da gente chegar aqui e trazer uma informação dos fatos, né? O que a gente sabe sobre a Immaculate Constellation meio que já foi falado, mas o que ele tá para trazer daqui em diante, que tem coisa muito interessante, principalmente a respeito de inteligência artificial, ainda está em desenvolvimento. Então talvez seja um caso de esperar que esse desenvolvimento ocorra e ver o que ele realmente tem para trazer e que vai adicionar as denúncias que ele fez no podcast do Corbell. Então tá aí, tá explicado. Mas para quem tiver curiosidade de entender, né, o que é o Matthew Brown, porque às vezes quem tá ouvindo o podcast não sabe quem é o Matthew Brown, porque a gente nem falou dele aqui, a gente nem citou ele em episódio nenhum. A gente não falou dele no Fofocas, alguma coisa assim? Não tinha saído ainda as matérias de Matthew Brown. Porque quando a gente gravou o Fofocas, tinha acabado de sair as entrevistas do Malmgreen. Mas o Matthew Brown ainda não tinha aparecido. O Matthew Brown, eu tô até lembrando que a gente citou, quando a gente gravou o Fofocas, a gente trouxe a informação de que iria ter a audiência no Congresso, aquela audiência que não aconteceu. E aí a entrevista do Matthew Brown, a audiência justamente não aconteceu por conta da entrevista do Matthew Brown sair. Então a gente fez o Fofocas, lançou o Fofocas, e na semana que a gente lançou o Fofocas saiu a entrevista do Matthew Brown. Por isso que a gente não falou dele. Então, pra quem não sabe, né, quem ele só buscar no YouTube, quem não tá acompanhando o Skywatcher, né? Que tá sendo aí um programa onde envolve o Jake Barber e tudo mais. E eles estão trazendo algumas informações sobre Immaculate Constellation e tal. Tem ali as entrevistas do Matthew Brown, tá? Pra quem quiser acompanhar. Beleza? Então, meus caros, sendo assim, nós finalizamos o nosso episódio, né, o nosso assunto. Mas ainda, obviamente, antes de finalizar o episódio, antes de começar a agradecer ao nosso amigo Flávio, eu gostaria, meu amigo, que você falasse dos seus trabalhos. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou um guitarrista e produtor do Stratosphere Project, que é uma banda de power metal com mais de 20 músicos, músico pra caramba. E pra quem curte aí um heavy metal, power metal, gosta aí de bandas como Halloween, Stratovarius, Angra, entre outros, tá aí um prato cheio pra você vir conhecer o nosso trabalho, né? Então vem aí conhecer o Stratosphere Project, Power Metal Espadinha. Qual que é as redes sociais, YouTube e tal? Pra ouvir as músicas, tem no Spotify também? Só procurar por Stratosphere Project no Instagram, no YouTube. Nas outras redes também tá como Stratosphere Project. No Spotify você pode achar por Stratosphere Project ou Flávio Brandão Stratosphere Project. Maravilha. E não é porque eu sou amigo não, mas puxando uma sardinha, eu escuto pra caramba, cara. Eu escuto muito Stratosphere. Porque é bom mesmo, é muito bom. É realmente muito bom. Eu gosto pra caramba de Metal Espadinha, né? Power Metal eu curto pra caramba. Eu tenho uma playlist aí. Metal Espadinha. Eu tenho uma playlist enorme de tudo quanto é tipo Sabaton, Halloween, Rhapsody, Avantasia e tudo mais, né? Xamã, Angra, enfim. Cara, e Stratosphere entrou ali na lista e ficou. E é muito bom. É muito bom mesmo. Então eu recomendo pra galera que curte o metal aí, escute. Vocês não vão se arrepender. Fora que o trabalho do Flávio é muito da hora, porque às vezes aparece uma galera pesada dessas gravações aí. Então é maneiro pra caramba, muito maneiro mesmo. Então eu recomendo, vou deixar o link.
E, né, vamos ver, né? Se o produtor deixar, vai estar tocando no fundinho aqui, né? Até pro Spotify não trollar a gente, mas vai estar tocando no fundinho aqui algumas trilhas do Stratosphere, porque é muito bom mesmo. Você já tem quantos álbuns, ô Flavião? Nós estamos aí no 5º álbum, né? São 5 anos de projeto, 5 álbuns. O último álbum lançado foi em 2023, que tem uma referência clara aí ao fenômeno que é o Dimensional Convergence, que fala sobre física quântica, interdimensionais e etc. E o Stratosphere, ele vagueia aí pelos fenômenos físicos, né? Nas letras e nas concepções de música. E tem álbum previsto aí pra 2025, 2026? Temos aí um álbum previsto nomeado Blade of the Seraphim, que vai falar sobre o livro de Enoch, numa visão não religiosa, mas mais mitológica, sobre essa história bem bacana aí o profeta muito doido que via coisas no céu. Esse via, hein? Esse via coisa no céu, hein? Tá aí um episódio que, né, um tema que vale episódio também. Vale episódio também. O livro de Enoch, que é polêmico pra caramba. E agora, meu caro Flávio, eu quero te agradecer, cara. Quero te agradecer muito pela sua participação, por ter topado. A gente se conversa aí há mais de um ano, né? Aliás, quase 2 anos. Pô, dá pra falar 2 anos já, porque eu acho que foi nessa época aqui que eu entrei no grupo do Rony lá e a gente se conheceu. Foi, cara. E aí bem no meio do ano, assim, né? Eu acho que, assim, nossa primeira interação no podcast foi aquele episódio do Engenharia Reversa do Condorman, que ele fez um artigo. Esse episódio aconteceu por causa do Flávio, né? Porque ele que passou esse artigo pra gente. Isso. Foi um artigo muito interessante que ele escreveu, como seria uma engenharia reversa, e ele usou até uma referência dos livros daquele Cavorit, né? Pra explicar o material anômalo, e a gente ficou doido na época do grupo do Rony, e a gente... e aí vocês falaram, vamos fazer um episódio, mas vai, Flávio, o que você achava? Como é que é essa história? Destrincha pra gente. Eu fui ajudando ali como podia, e vocês conseguiram fazer o roteiro e fizeram um episódio sensacional. E até esses dias eu peguei ontem, né, antes da gente gravar, eu peguei e comecei a olhar os nossos episódios, né? Dar aquela nostalgia, comecei a olhar. Falei, pô, acho que eu vou começar a reouvir os nossos episódios. E justamente pra ver, né, como que foi a nossa evolução. E aí eu peguei e dei o play no nosso piloto. Foi interessante pra caramba. É muito legal de você ver. É muito legal. Faça. É uma experiência muito maneira. É uma experiência muito maneira. E o nosso terceiro episódio já foi com o Eduardo. Olha como que veio, né, o presságio, né? Como que foi o anúncio. Terceiro episódio nosso já tava com o Eduardo. Então é legal porque o Eduardo também já está no começo do podcast. É muito maneiro. E o episódio do Condorman, que até hoje a gente já tá com 80 episódios, pra mim é um dos melhores conteúdos que a gente já trouxe nesse podcast. Cara, eu acho que aquele episódio rico, lá, cara, foi meio que onde a gente definiu como que ia ser. Isso, foi onde a gente encontrou o nosso formato ali. E foi fantástico. E eu tava olhando em questão de audiência, né? Como muita gente vem conhecendo a gente agora, não ouviu esses episódios. Eu recomendo demais que vocês ouçam, ou até, quem sabe, daqui a um tempo, né? Quando a gente tiver mais pra frente, a gente até revisita esses episódios de uma maneira diferente, com novas informações, mas recomendo demais. Vejam, foram 2 episódios que a gente fez sobre engenharia reversa. Um deles a gente praticamente leu o conteúdo do Condorman e foi comparando ali com muitas coisas, e no outro a gente debateu sobre a engenharia reversa. Foi muito maneiro. Foram 2 episódios legais pra caramba, então eu recomendo que você ouça esses episódios, porque ali tem muito conteúdo mesmo. E de novo, Flavião, obrigado, cara. Se você leu aí o artigo do Bass que vazou, se você tá interessado em saber do que o Matthew Brown tá falando, ouça esses 2 episódios de engenharia reversa que eles fizeram, porque são muito importantes. Exato. Acaba sendo ali um presságio também, né, cara? Veio antes, e aí vem essa galera falando sobre tudo isso aí.
Então, tá feito. Meus caros Eduardo Oliveira e Gustavo Cornaccioni, considerações para o nosso caro Flávio? Queria agradecer o Flavião pela parceria, né, já participou de live com a gente, agora tá aqui, mas como falou, desde o início do podcast ele troca essa ideia com a gente, troca informação. A gente conversa todo dia, o Flávio manda, Gustavo, olha isso aqui, velho, sabe? Todo dia. Às vezes teve um período aí que eu tava assim, pô, mano, eu não aguento mais entrar em Twitter pra ver aquelas coisas lá. E eu percebi, pô, até que eu não preciso tanto, o Flávio fica me mandando as coisas, já faz esse serviço pra mim, mas eu voltei a entrar lá, agora eu mando pra ele também. Valeu, Flávio. E tem uma outra coisa que eu queria aproveitar a oportunidade, lá no nosso grupo, né, a galera o grupo tá cada vez mais legal, tá crescendo. Essa semana, acho que foi na terça-feira, pegou fogo, tinha mais de 80 mil mensagens em 3 horas. E, e a galera lá virou todo mundo amigo mesmo, assim. E tem uma amiga nossa que teve um grande marco na vida dela essa semana, se formou na faculdade. Queria aproveitar para dar os parabéns para nossa querida Raíza. Raíza, um beijão para você. Que já participou aqui com a gente. Aqui com a gente também, claro. Mandar uns parabéns para ela, que é agora a mais nova professora de educação física do pedaço. Parabéns, Raíza. Vai fazer os gordinhos do grupo de apoiadores, vai dar uma emagrecida agora. A gente vai abrir todo mundo fica A gente vai abrir uma... Eu esqueci como é que chama. O do Gym Rats. Conhece o aplicativo Gym Rats? Você consegue compartilhar treino ali e tal. Aplicativo de treino? Não conheço. Então, aí fica a oportunidade aí. Raíza, de repente, arruma um Gym Rats lá pra agitar a galera pra se mexer um pouco, porque, sinceramente, tá precisando. Falo no geral, tá? Falo no geral. Falo isso de mim, inclusive, que voltei pra academia meses atrás e realmente eu tava precisando. Nossa, tava desmontando já. Hoje eu comecei a fazer calistenia em casa. Cara, já é um ganho absurdo. Já é um ganho imenso. Fala calistenia, eu lembro do professor Girafales. Lembra aquele episódio do Chaves que eles vão jogar futebol americano? O seu Madruga vai ensinar eles? Aí ele já tá dando treino. Aí o professor Girafales chega antes e fala... Mas vocês já mas eles já fizeram a calistenia? Até hoje eu não sabia o que era isso. Fui descobrir 2 meses atrás. Que diabo de calistenia é isso? O nosso grupo de apoiadores é uma coisa que vai se tornando cada vez mais especial, né, cara? Tipo, essa semana que o bicho pegou lá foi legal pra caramba, foi muito divertido, eu dei muita risada. Saiu meme do Guto, meme meu. Nossa, saiu episódio lá, saiu episódio. Saiu episódio. A Lilian, puta merda, a Lilian arrepiou explicando um monte de coisa pra gente lá. O Jackson, cara, rolou um episódio extra do Jackson lá, cara. Ninguém esperava. O Jackson sempre fica quieto nos grupos, sempre. A galera pegou o Jackson lá, o Jackson interagiu com a galera. Virou um episódio à parte dentro do grupo lá. Sobre questão religiosa e tal. Ninguém nunca tinha visto o Jackson falar aquelas coisas. Foi muito maneiro. Então, assim, reforçando pra você, que às vezes, né, repensa tal, fazer parte, não fazer parte, repense, né? E a gente não fica cobrando, né, em questão de valores e tal. Vê o que você achar legal. Tem o mínimo, que é até o que o sistema permite, né, dentro do Apoia-se. Mas E para colaborar com o nosso trabalho, porque se a gente tá aqui até hoje, galera, uma coisa que a gente pode garantir, se a gente tá aqui até hoje, é por causa do Apoia-se. O principal, assim, é o Apoia-se que dá uma força, né? Porque a gente, tem audiência legal e tal. Aí na hora que a gente dá aquela baqueada, você entra no grupo do Apoia-se, tem alguém falando, não para não, vocês mandam bem demais. A gente gosta muito de vocês, vocês me fazem rir, e não sei o quê, né? E aí a gente falou, vale a pena. Aí vem alguém no Spotify, manda uma mensagem. Tem uma galera mandando mensagem pra gente no Spotify pra caramba. Tem algumas pessoas que marcam presença no Spotify todos os episódios, cara. Todos. É só gratidão pra essa galera aí. Jonathan, que é apoiador, todo mundo sempre manda mensagem. O Jonathan, ele manda mensagem em todo lugar, né? Apoia pra caramba mesmo. A Kátia,
É uma galera que sempre tá ali. E outras pessoas também. Tem uns que aparecem sim, outros não, mas a gente sabe que tá ouvindo, né? Então, a gente só tem a agradecer, né? Esse é um episódio que, fazendo com o Flávio principalmente, que tá com a gente há tanto tempo, Flávio facilmente seria um membro do podcast. Então, facilmente. deixa ele bobear. Facilmente seria. Não foi justamente. O drive dele explodiu justamente porque ele. A gente mirou. A gente falou assim: vamos pegar um terceiro. Quem vai ser? O primeiro que boiou foi o Eduardo. Não seja pegou. Por isso, ô Flávio. Se o Flávio vacilar, aí, vai cara. virar. Tá suave. Fica aí, tranquilo. Tá suave. Mas o Flavião, a gente sabe que tem os projetos dele também, então mas tá sempre com a gente aí. Mais alguma coisa, meus caros? Considerações finais? Eduardo, quer dar a sua palavra? Não, só agradecer aí o Flavião. Ninguém agradeceu, né? Mas vou agradecer também o Flavião por participar dessa loucura que é o Contato, por apoiar a gente também aí desde o começo, né? E especialmente na situação desse episódio, em que o HD dele foi pro vinagre e ele falou, não, velho, peraí, consegui, vamos lá, vamos fechar o episódio. Tudo indicando pro cara não fazer mais isso, ele insistiu em fazer. Então isso realmente é apoio ou teimosia, não sei. Mas enfim, de qualquer forma, valeu. E é o aviso que eu dou pra todo mundo que participa de forma recorrente aqui. Fique esperto, hein? Você já participou de live, tá participando de episódio. A gente já tá vendo temas aí pra você retornar, fazer outro episódio. Fique esperto, porque eu também, os caras sequestraram assim, velho. Demorou, mas não é pega. Já vai na intenção. Quando você vê, você tá participando meus de um caros. episódio, você nem sabia. Cara, o que tá acontecendo? Que foi o que aconteceu com o Eduardo. O Eduardo começou a participar dos episódios que, tipo, por que eu tô aqui, gente? Como eu vim parar aqui? Lá, quando viu, tava gravando episódio só comigo. Tipo, o Guto não podia. Eu falei, Eduardo, entra aí, cara. Vamos gravar um episódio comigo aí. Já foi, aí já era. Aí pegou. Bom, meus caros, só pra finalizar, uma coisa que duas coisas, né? Eu ia falar no começo do episódio, mas hoje, no lançamento desse episódio, Dia Mundial da Ufologia, né? Dia 24 de junho, dia, né, onde Kenneth Arnold teve os seus avistamentos e tal. Então, o marco, né, da ufologia mundial. Estamos quase chegando aí em 80 anos de ufologia, hein? Um negócio muito louco aí, de ufologia moderna, né? Vamos dizer assim. E se você tá ouvindo esse episódio no começo da terça, fica atento, porque provavelmente vai estar rolando uma live do nosso podcast, justamente por conta do Dia Mundial da Ufologia, com alguns convidados que a gente ainda tá no ar, né? A gente tá vendo, mas um dos que a gente pode dar praticamente certeza é Jackson Camargo, tá? Ele estará com a gente lá batendo um papo. E quem sabe o nosso professor Carlos Alberto Machado. Então faremos esse crossover aí dessas duas lendas, né? Nesse mesmo bate-papo. E quem sabe outras pessoas, tá bom? Então 8 horas da noite no nosso YouTube, para você poder acompanhar essa live. Vai ficar gravada, vai ser uma live aberta, tal, vai ficar gravada para depois. Então mesmo que você tá ouvindo esse podcast depois de um tempo, essa live estará lá no YouTube. Mas para quem quiser acompanhar ao vivo, beleza? Participar lá, mandar mensagem, mandar pergunta, porque vai ser um papo bem aberto, não vai ser um episódio não. Beleza? Fica aí o convite para vocês. Eduardo Oliveira, qual episódio do Arquivo X nós podemos citar hoje? Episódio do Arquivo X. Bom, de certa forma a gente tá falando sobre acobertamento, né? Então acho que a série toda, talvez. Eu acho que o Malmgren seria o canceroso lá, o canceroso, ele seria o canceroso. Pode ser. É o próprio canceroso, né? É a figura perfeita ali, cara. Muito da hora isso. Muito massa mesmo. E um livro, meus caros, que nós deixaremos para os nossos ouvintes? O Problema de Três Corpos. Esse sempre faz sucesso, cara. Só relembrando, O Problema dos Três Corpos, o vídeo que saiu recentemente. Veja ele com detalhes e assista a série do Problema dos Três Corpos. Depois volta aqui para comentar.
Beleza? Esperamos que vocês tenham gostado demais desse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Gente, só uma... Pode falar. Só uma pausa. Cara, meu HD explodiu. Oxe, como assim? Explodiu, tipo, parou mesmo. Parou. Ô, louco. Parou. Ô, louco. Tipo, eu tô vendo aqui, só que eu tô conseguindo extrair o áudio antes de não tá encerrar. gravando aqui, né? Não tá gravando aqui. Puta que pariu. Caralho, velho.